Olá, minha irmã, meu irmão, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Mais uma semana eu trago uma mensagem de Deus para o teu coração, uma mensagem para edificar a nossa vida, uma mensagem para que possamos ganhar mais conhecimento da palavra de Deus, para que podemos conhecer melhor ao nosso Pai. Esse Deus tão grande, esse Deus maravilhoso que tem feito muito na nossa vida. Esse Deus que nós dormimos e acordamos porque Ele é bom, porque Ele tem um propósito na nossa vida, tem um propósito na minha vida e tem um propósito na tua vida. Assim diz a palavra do nosso Deus no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 25 a 34. Diz assim: Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. 27. Ela havia escutado falar de Jesus e entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa. Pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo o sangue parou de escorrer e ela teve a certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha capa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo como esta gente está apertando a todos os lados e ainda pergunta isto? O Senhor está vendo? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Minha irmã, meu irmão, eu não sei, você que é filho, ou você que é filha, ou quando você morava, não sei se ainda, você que me escuta, se ainda mora em casa com seus pais, há muitas coisas, pelo menos eu digo, quando eu morava com os meus pais, há coisas que nós não precisávamos, eu não precisava de pedir aos meus pais. Em minha casa eu tinha toda a autorização de ir ao frigorífico, tirar a comer ou me alimentar meus pais. E é o dever deles cumprir com a minha necessidade quando eu era menor. É todo dever do pai suprir a necessidade do filho. Neste caso, cuidar do filho, né? Por dar ele alimentação, cuidado da saúde dele, pôr na escola, da educação. Isso é responsabilidade do pai, de todo o país. Meus pais sempre fizeram isso comigo quando eu era menor. Agora que eu já sou adulto, eu tenho que cuidar de mim próprio, mas mesmo assim há muitas coisas que os meus pais ainda se preocupam conosco, né? Porque os pais são sempre os pais. E com Deus não é diferente. Deus também tem a sua preocupação conosco. E nós, e os filhos de Deus, não existe um maior de idade. Não existe aquele que já é maior e cuida de si próprio. Não. Com filhos de Deus são sempre os filhos de Deus e Deus sempre cuidará dos seus filhos.
Deus sempre suprirá as necessidades deles, cuidará deles. E hoje, através dessa passagem bíblica, você já vai perceber o que eu estou a falar, o pormenor que eu vi nesta passagem. Existem coisas que nós não precisamos, como os filhos de Deus, nós não precisamos pedir a Deus, porque nós já temos acesso a essas coisas, nós já temos permissão para receber essas coisas. Eu não ouvi falar eu apenas ouvi falar de uma das coisas que nós temos acesso para poder receber de Deus e não pedir a Deus. E nessa passagem nós podemos observar isso. Eu vou novamente ler para você, para que você possa refletir comigo. Eu quero que você medite nesta palavra comigo. O que é meditar? Meditar é pensar, é imaginar. Eu quero que você faça isso comigo. Havia uma mulher e essa mulher ela sofria de hemorragia e ela tinha esse problema há muitos anos. Ela sofria tanto que esta mulher, a Bíblia diz que ela gastou tudo quanto ela tinha com os médicos. Ela foi ao médico, né, para ver se o médico conseguia saber o que originou isso e como tratar disto, mas todos quantos médicos que ela procurava não teve êxito nenhum. Ela continuou sofrendo dessa doença. E houve um momento que ela ouviu de Jesus. Tudo muda quando nós ouvimos de Jesus. Eu não sei se você que me escuta agora, se você já ouviu de Jesus, porque quando nós ouvimos de Jesus, há sempre uma esperança. Quando nós ouvimos de Jesus, há uma solução. Quando nós ouvimos de Jesus, há uma mudança que pode acontecer quando nós ouvimos de Jesus. E essa mulher, ela ouviu de Jesus. O que ela ouviu de Jesus? Ela ouviu o que Jesus fazia. Ela ouviu os milagres que Jesus fazia. Ela ouviu o que Jesus falava. E isso criou uma fé nela. Ela ouviu que Jesus ressuscitou mortos. Ela ouviu que Jesus expulsou demônios. Ela ouviu que Jesus era o Messias, o libertador que haveria de vir ao mundo para libertar aquele povo, aquela nação. Ela ouviu de Jesus as coisas que Jesus fazia e isso foi sustentou ela. Isso, a fé, houve uma fé que foi originada dentro dela e essa fé foi crescendo cada vez mais até a altura que a oportunidade chegou, porque a fé que nós temos dentro de nós, a fé cria as oportunidades. A fé é como sendo um ímã que atrai coisas no mundo espiritual, no mundo material. A fé conquista coisas, a fé cria as coisas. É muito importante aqueles que buscam Deus ter fé em Deus. Porque a Bíblia diz a Bíblia diz que todos quanto buscam a Deus precisam crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que os buscam. Nós precisamos ter fé em Deus para podermos alcançar alguma coisa dele. E não só em Deus, mas mesmo no mundo em que nós vivemos, seja uma pessoa ímpia e não cristã, a vida dela, o que ela é, o que ela tem, por exemplo, o estado em que ela se encontra, seja espiritual ou material, isso tem a ver com a sua fé. Porque através da fé que nós temos e a forma como nós executamos isso é que nos leva a outro patamar.
E essa mulher, ela teve fé. E o pormenor que eu quero partilhar, o pormenor que eu vi nesta passagem, que eu quero compartilhar contigo, é esta aqui. Está no versículo 29, que dizia assim: logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído o poder. A Bíblia diz que Jesus sentiu que dele havia saído o poder. Jesus sentiu que dele havia saído o poder. Isso significa que não é algo que ele controlou. Não é algo que ele não teve que libertar isso. Ou ele não fez nada. Ele só sentiu que dele saiu o poder. Como é que é possível? Mas é possível se nós termos fé. Essa mulher, ela teve fé e ela acreditou que tão somente ela tocar na capa dele e que ela será curada. E essa fé é que fez com que o poder saísse de Jesus. É como sendo, ela não foi pedir cura, como muitos pediam cura naquele momento, acredito naquele momento, e muitos pediam cura a Jesus. Nós sabemos que Jesus curava todos os tipos de enfermidade, curava muitas pessoas naquela altura. Só com que aquela mulher era diferente, ela não foi pedir, ela disse: tão somente eu tocar na veste dele, na sua capa, eu serei curada. E ela foi com fé, ela fez isso. Imagina a multidão toda que estava à volta de Jesus. Ela conseguiu passar entre pessoas, ela foi passando no meio dessa multidão de pessoas e conseguiu tocar nesta capa dele. E no mesmo instante saiu o poder de Jesus e ela foi curada. Isso é o que a fé faz. A fé atrai coisas a nós. E isto é uma das coisas que nós não temos que pedir a Deus. Porque Deus já autorizou isso. É como sendo, é obrigação, eu vou assim dizer, é obrigação de Deus por nós sermos seu filho. Não há nenhum pai que queira ver o filho doente. Por isso, a Bíblia diz que vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Deus que está nos céus, Ele dará o Espírito Santo àqueles que os pedirem. Se Deus nos dá o seu próprio Espírito Santo, será que Ele nos negará a cura de uma febre, uma doença, ou qualquer coisa, seja o que for? Claro que não. Por quê? Porque Ele ama os seus filhos. É algo que nós não precisamos, se nós tivermos a fé, nós não precisamos pedir a Deus como essa mulher. Ela teve a fé, ela não pediu, ela foi receber, ela só disse: apenas se eu tocar, eu recebo essa cura. E ela foi com fé e ela tocou, e assim aconteceu conforme ela creu. E fé é algo que tem a ver com conhecimento. Por que eu digo que a fé tem a ver com conhecimento? Porque através do conhecimento que essa mulher adquiriu, através da informação que foi dada a ela, ela foi estudando, ouvindo essa informação, ela foi meditando sobre essa informação, ela foi imaginando acerca dessas informações. E isto formou a fé que ela tinha dentro dela. Essa fé é a certeza. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que os nossos olhos não veem, mas nós temos a certeza que nós já temos.
Esta é a fé. É a fé que essa mulher tinha. E por ela ter essa fé, ela conseguiu vencer. E tudo aquilo que você medite, passa a meditar nisso, isto cria uma fé em você. Por isso que é importante que você, que me escuta, é importante que você saiba o que você escuta todos os dias, por exemplo. Que você saiba as tuas companhias, né? Aquilo que eles falam, aquilo que você ouve. Por exemplo, os noticiários, aquilo que você escuta na notícia. Porque isso cria uma fé em você. No livro de Mateus, capítulo 8, versículo 5 adiante. Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu que curasse o seu empregado. Ele disse: Senhor, o meu empregado está na minha casa, tão doente que não pode nem se mexer na cama. Ele está sofrendo demais. Eu vou lá curá-lo, disse Jesus. O oficial romano respondeu: Não, Senhor. Eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem, o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um, vá lá, e ele vai. Digo para o outro, venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isso, e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos que o seguiam: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel, nem mesmo na igreja. E digo a vocês, muita gente vai chegar do leste e do oeste e se sentar à mesa no reino do céu com Abraão, Isaque e Jacó. Mas as pessoas que deviam estar no reino serão jogadas fora para a escuridão. Ali vão chorar e ranger os dentes de desespero. E Jesus disse ao oficial: Vá para casa, pois será feito como você crê. E naquele momento o empregado do oficial romano ficou curado. Vimos que a fé ela vem através do conhecimento, não é? Através de nós termos certo conhecimento no assunto, e a nossa fé vai crescer. Porque eu acredito que todos nós temos um pouquinho de fé. Quando nós aceitamos Jesus, ou mesmo as pessoas ímpias, elas têm um pouquinho de fé sobre elas. Nós já nascemos com isso. Mas, às vezes, a fé que nós temos não é o suficiente. E nós temos que fazê-la crescer. E a forma de nós fazermos a nossa fé crescer é conhecimento, é nós entendermos, né, o que é fé, é nós trabalharmos nisso, é nós estudarmos sobre isso, é nós meditarmos sobre isso. Isso vai fazer com que a nossa fé cresça. Também só sobre isso, ele também tem pessoas que estão abaixo dele. Ele entendeu sobre essa hierarquia, por isso ele entendia perfeitamente que não seria necessário que Jesus deslocasse para lá, na casa dele, mas apenas uma palavra que Jesus dissesse, essa palavra ia curar o empregado o empregado dele, que era o empregado oficial romano. E ele creu nisso. E foi o que ele disse a Jesus. E Jesus fez consoante ele creu. E assim foi feito. Isso é para nós vermos que você também pode trabalhar na tua fé. Você pode meditar. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Você pode ler a palavra de Deus acerca de cura, acerca disso, se é esse o teu objetivo, né? Se é sobre isso que nós estamos a falar, mas pode ser sobre um outro assunto também. Mas se for o seu problema for cura em alguma área da tua vida, você lê acerca de cura e isso vai alimentar a tua fé, vai fazer com que a tua fé cresça. Nós vemos, por exemplo, no mundo existem pessoas que alcançam certos objetivos, certos alvos nas suas vidas, através da fé que eles têm, e eles conseguem atingir os seus objetivos, chegar naquela meta que eles sempre desejaram.
Por quê? Porque tiveram a fé. Então, antes de nós terminarmos, eu não vou mais alongar esse assunto. Eu acredito que você me entendeu perfeitamente. Esta é a nossa mensagem desta semana que eu partilho aqui convosco. Antes de nós terminarmos isso, nós vamos fazer uma oração para que Deus possa nos dar sabedoria e discernimento, para que Deus possa ajudar com que a nossa fé venha crescer, que nós venhamos ter uma fé gigante. Porque Deus disse aos seus discípulos: se vocês tiverem a fé e disserem a esse monte, erga-se e pendura-se no mar, sem duvidar nos vossos corações, isso será feito por vosso Pai lá no céu. E quando vocês orarem, é a palavra de Jesus aos seus discípulos, e quando vocês orarem, creiam que aquilo que vocês pediram a Deus, vocês já o receberam. Ele disse, já é seu. Se vocês creem que já é seu, aquilo que vocês oraram, vocês creem que já o receberam, que isso já é seu, será feito por vosso Pai lá nos céus. E a Bíblia diz que Deus não é Deus que minta, nem filho do homem que arrependa. Se Jesus falou isso, acredita, meu irmão, minha irmã, é mesmo verdade. Se você crê em algum assunto, pediu a Deus, crê nisso, do todo o teu coração, crê que Deus já o te deu, será feito por Deus, porque Deus é fiel. Então nós vamos orar para que Deus possa ajudar-nos, para que a nossa fé venha a crescer na área em que a gente desejamos bastante. Então, meu irmão ou minha irmã, eu peço a você que nós vamos baixar nossa cabeça em reverência ao nosso Deus e nós vamos fazer essa oração de fé. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essas palavras, obrigado por esse dia de hoje, Senhor. Ó Senhor, nós sabemos, ó Pai, que nada é difícil demais para Ti. Por isso nós viemos a Ti, ó Pai, nesta oração, Te pedindo, ó Senhor, que o Senhor venha ajudar-nos a aumentar, a fazer com que a nossa fé cresça, que nós tornamos um gigante na fé, Senhor, para que nós possamos ser o diferencial neste mundo, para que nós venhamos, meu Pai, fazer suas obras, aquilo que Tu, Senhor, tem para nós, aquilo que o Senhor sempre desejou para que nós fizéssemos neste mundo, nesta terra onde nós encontramos um propósito que o Senhor tem para nossas vidas. Ó Senhor, nós recebemos agora essa sabedoria, esse conhecimento sobre as Tuas palavras. Nós recebemos agora, ó Senhor, tudo quanto nós precisamos para que a nossa fé cresça e que tornamos um gigante, Senhor, na fé. Ó Pai, ilumina a nossa mente, o nosso entendimento, dá-nos sabedoria e revelação sobre as Tuas palavras. Capacita-nos a fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. Que o Senhor venha nos ajudar naquilo que nós precisamos, ó Pai. Ó Senhor, nós acreditamos que nós já somos um gigante na fé. Nós acreditamos que o Senhor já deu ordem aos seus anjos a trabalhar ao nosso favor, naquela área que sempre desejamos, naquilo que nós sempre desejamos alcançar. Ó Pai, nós te damos toda a honra e glória, louvor ao Teu nome. Amém, amém. E nós oramos. Meu irmão, eu fico por aqui, eu te deixo na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que Deus venha iluminar o teu caminho e que você venha tornar um gigante da fé e que nada será impossível para você. Se Deus estiver contigo e se você tiver a fé para isso, a paz do nosso Senhor Jesus esteja contigo.